que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil! 17 horas e 1 minuto, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até 19h30, muita informação e opinião. E claro, como o próprio do programa, o nome do programa diz, debate. E tem o Fala Galera, que você também participa dando a sua opinião. Como você avalia a atuação do Guarani na derrota para o Maringá? O resultado foi justo? Opine. 97102-1493. 97102-1493. E como você avalia a atuação da Ponte no empate com o Figueirense? Resultado foi justo? Opine. 97102-1493 é o nosso WhatsApp para você mandar mensagem de áudio e mensagem de texto. Ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani. Maurício Souza comenta sobre as peças que tem à disposição para o meio-campo. Maurício Souza fala sobre o estilo de jogo do Maringá. Maurício Souza diz que não se sente pressionado no cargo e entende as vaias da torcida. Com o gol contra de Matheus Sarará, aos 49 do segundo tempo, o Guarani perde de virada para o Maringá no Brinco de Ouro, na estreia da Série C. Após derrota na primeira rodada, elenco alviverde se reapresenta nesta terça-feira pela manhã, dando início à preparação para o duelo contra o Brusque. Próximo domingo, jogo que está marcado para o estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O estádio do Brusque está interditado e aí o Brusque vai mandar os jogos no estádio do Figueirense. Dupla da base alviverde, goleiro Álvaro e atacante Eliseu, estão fora dos planos da diretoria para a disputa da Série C. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretoria registra os 7 reforços para a disputa da Série C. Pautas da Ponte Preta para o programa de hoje. Alberto Valentim analisa o comportamento da equipe no empate contra o Figueirense. Alberto Valentim fala sobre a expectativa para a estreia em casa contra o Retrô. Partida marcada para sábado, às 17 horas, no estádio Moisés Lucarelli. Ponte sai atrás, mas busca empate contra o Figueirense no Orlando Scarpelli, pela primeira rodada da Série C. Serginho foi o autor do único gol da Macaca, aliás, um golaço. Elenco alvinegro se reapresentou nesta segunda-feira, visando a estreia dentro de casa contra o Retrô no próximo sábado, por punição sofrida após o último derby no ano passado. Majestoso não poderá receber público nessa partida, mas o torcedor poderá acompanhar a partida, a transmissão pela Band TV, TV aberta, portanto, no sábado às 5 da tarde. Valentim espera contar com o retorno de quarteto que foi
vetado pelo departamento médico na estreia da Série C. Darley Santos, Emerson, Everton Brito não viajaram com a delegação e também o centroavante Darley não foram para Santa Catarina e trabalham para ficar à disposição para o duelo contra o Retrô. Diretoria recusa a proposta do Criciúma por Léo Oliveira. Afasta sondagens do CRB por Danilo Barcelos e está próxima de assegurar a permanência de Emerson Santos. Zagueiro chegou a receber uma proposta do Paysandu, mas deve ter o vínculo ampliado com a Macaca até o fim da temporada. O contrato dele termina no final deste mês. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Quanto o clube vai desembolsar para segurar Dudu na Série C? Opine 97102-1493. Notícias do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Santos sonda Dorival e Tite após demissão de Pedro Caixinha. Diretoria do Peixe procurou os dois técnicos nos últimos dias, porém, eles não se mostraram interessados em voltar a trabalhar neste momento. O argentino Jorge Sampaoli não empolga a diretoria santista. Argentino que atualmente mora no Rio de Janeiro e está sem clube e não foi procurado para substituir Caixinha, que foi demitido nesta segunda-feira. Pauta 2. A estratégia para enfrentar o São Paulo foi o motivo de Gabigol ficar fora do jogo e não vestir a camisa do Cruzeiro no Morumbi, permanecendo no banco de reservas. Essa foi a justificativa de Leonardo Jardim sobre a ausência do camisa 9 no empate em 1-1 pelo Campeonato Brasileiro. Abre aspas, ele fica mais à vontade num modelo diferente, com dois atacantes. Ele é o segundo atacante de grande qualidade. Hoje essa não foi a estratégia, por isso esse foi o motivo dele ficar fora. Mas é um jogador de grande qualidade, destacou o treinador na coletiva. Com dois brasileiros, pauta 3. Com dois brasileiros selecionados, a FIFA definiu a lista de árbitros que irão atuar no Mundial de Clubes deste ano. Como árbitros de campo principais, os selecionados foram Wilton Pereira Sampaio, ele que é FIFA e é de Goiás, e Ramon Abate Abel, ele que é FIFA e apita por Santa Catarina. O Wilton já esteve na Copa do Mundo de 2022, enquanto Abate apitou nos Jogos Olímpicos de Paris. Para a competição também foram chamados 24 árbitros de vídeo, sem nenhum brasileiro na lista. São pautas, notícias que não têm nenhuma ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. São 17h09 em Campinas. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera. Bom, a pergunta é a mesma, né? Como eu avalio... A primeira é sobre o Guarani. Como eu avalio a atuação do Guarani na derrota para o Maringá? Ruim, né? Primeiro tempo foi o circo dos horrores à 10ª potência, segundo tempo melhorou, mas o que mais preocupa é a insistência do treinador, e me parece que vai continuar assim com o Anderson Leite como camisa 10. Não dá para entender. Então eu vou parar por aqui, porque é o primeiro jogo. Poxa, Carlos Henrique, precisa esperar, então vamos esperar mais um pouco. Eu falei 3 rodadas, né? Então,
É bom ficar de olhos abertos, mas o time... Vários jogadores decepcionaram e daqui a pouco a gente fala sobre isso. Como eu avalio o empate fora de casa com o Figueirense? Aliás, na pergunta anterior, o Maringá mereceu vencer o jogo. E agora para a Ponte, eu acho que o empate ficou de bom tamanho, porque o primeiro tempo o Figueirense melhor que a Ponte, mas não tanto, né? Porque o jogo foi horrível no primeiro tempo. E no segundo tempo, depois da entrada do Elvis e também do Dudu, as coisas melhoraram para a Ponte, que no final do jogo teve até chance de ganhar o jogo. Como também no contra-ataque o Figueirense teve chance para poder fazer o segundo gol. De qualquer maneira, o resultado bom, mas o desempenho dos dois times, do Guarani é desempenho ruim e resultado péssimo dentro de casa. E a Ponte, desempenho ruim e resultado regular, Batista. 17h11 está no ar. Esporte em Debate. Hoje, 14 de abril de 2025. Mesa de áudio Pedro Piscinato. Ele que manda o som para todas as plataformas do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem. Ele que manda a imagem para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que está aí nos assistindo, aproveita, manda aí um like, manda um joinha aí para nós. Muito obrigado pela sua audiência. A coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Imagine 1 bilhão de copos de água, 2,5 voltas em torno da Terra. Pois é essa, a quantidade de água que Campinas consegue armazenar com a inauguração do 20º reservatório. Agora temos água para mais de 20 horas em caso de uma eventualidade. São 196 milhões de litros. Isso daria para encher 784 torres do castelo. Sanasa há 50 anos. Essencial para o futuro de Campinas. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Ficou é 100% praticidade. É Pisocol. Aroma
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Emerson Canadá Veículos. Comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais. Todos revisados e garantidos. Sempre trabalhando para a sua satisfação. Oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos. Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 17:17. Esporte em Debate, hoje até às 19h30. E sabe aquele carro que você está procurando, que tem sonhado com ele? Um veículo seminovo, bonitão e muito bem cuidado. Você vai encontrar com garantia comprovada e aquele preço que cabe no seu bolso na Emerson Canadá Veículos. Sim, Emerson Canadá Veículos, uma concessionária especializada em comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos. Comprove você mesmo, faça uma visita e conheça o estoque da mais alta qualidade, com variedade de modelos e marcas, e o seu seminovo dos sonhos te esperando. Caso você não encontre o carro que você está procurando no estoque, o Emerson busca o carro do jeito que você quer e você recebe lá na Emerson Canadá Veículos. E mais, a Emerson Canadá Veículos tem o negócio certo para você, nas condições ideais para o seu pagamento. Então vai lá você pessoalmente para conferir. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo telefone 19, que é o código de área, e o número 3278-4461. Anotou? Eu vou repetir. 19, o código de área, e o número, anote agora. 3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, amigo da Band, boa tarde, companheiro do futebol, boa tarde, Carlos Batista, Greg, CH, Valdemir Gomes, boa tarde a todos, aqui Lineu de Jardim do Oliveira. Rapaz, o técnico do Guarani já entrou no esquema do empresário, não é possível. Aquele centroavante com 120 quilos sair jogando. E o João Vitor ficar no banco a entrar faltando 5 minutos. Não é possível. O João Vitor não é centroavante, não é. Dá um jeito, pô. Põe alguém em condição de jogo. O centroavante que entrou no segundo tempo é ruim pra diabo, mas pelo menos conseguiu cavar falta, conseguiu fazer o pivô. Agora, nós jogou com 2 a menos no primeiro tempo, o 10 e o 9, pelo amor de Deus. Não dá, né? Empresário escalar time, fica difícil, não vai cair pra Série D desse jeito. Abraço, muito obrigado. Mais um.
Carlos Batista, amigo do futebol, muito boa tarde. Quem fala aqui é Milton, Jardim Chapadão, Ponte Pretano, sofredor. O meu recado, Batista e a equipe de vocês, é o seguinte: o técnico da Ponte Preta não tá difícil, viu? Time que joga com 2 lateral direito, 2 lateral esquerdo, joga com 3 zagueiros, não tem centroavante, não tem ataque. O time eu assisti o jogo ontem no canal, acho que foi 567, se não me engano. O time é horrível, meu Deus, que time ruim, meu senhor. Não dá para esse jogo da Ponte Preta, viu? Elenco acho que tem, o problema é o técnico, cara, muito mal mesmo. Jogar com 2 lateral direito, 2 lateral esquerdo, jogar sem centroavante. Só melhorou depois que entrou o Elvis, deixar o Elvis no banco. Não sei, essa é a minha opinião. O time da Ponte é muito ruim, viu? Se bobear, não sobe também de novo, viu? É preocupante. Agora, o técnico é muito retranqueiro, medroso, não escala mal o time, tá? Não dá. Infelizmente, essa é a minha opinião com o Ponte Pretano, que cada jogo da Ponte Preta a gente fica mais estressado, porque vê que o time tem jogador e ele não coloca. É retranqueiro, tá bom? Um grande abraço para todos aí. Abraço, muito obrigado e atenção, hoje nós temos aqui no Esporte em Debate presentes para você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que ainda não é assinante, seja assinante do canal, não paga nada e você concorre a presentes. Hoje, um par de ingressos para o Parque Aquático Hopi Hari, mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. É um boné muito legal, boné com o logotipo, boné azul com o logotipo da rádio, esse logotipo que você vê aqui atrás, ó. Aqui atrás tem o logotipo da Rádio Bandeirantes. É esse logotipo que está estampado no boné que você vai concorrer. Então, um par de ingressos para o Hopi Hari, mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Você, para concorrer, vai entrar lá no canal de vídeos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no chat, onde o pessoal coloca comentários, tem um link. Clique nesse link e vai para um formulário. Você vai preencher o formulário e aí pronto, já estará apto para concorrer. O sorteio será durante este programa. Um só ganhador ganha os 2 presentes de hoje. E você terá 3 dias úteis para retirar. Amanhã, terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta, das 9 da manhã até a 1 da tarde e das 14h30 até às 17h30. Caso você não possa comparecer, não participe, porque aí você tira a oportunidade de alguém que vai participar e ganhar e que terá condição de comparecer aqui na recepção da Bandeirantes. Então aí você oferece a sua vez para uma outra pessoa. Caso possa comparecer, aí sim, participe e boa sorte para você. Bandeirantes! Ouvinte no ar, mais um. Boa tarde, pessoal da Band. Aqui é Sebastião de Hortolândia. Queria dizer que o Guarani já teve muitas diretorias incompetentes, ruins, péssimas, mas esta superou a todas. E esse técnico adora inventar. Besteira, é claro. Mais um. Boa tarde, Batista. Quem está falando aqui é o Carlinhos Japonês. Queria uma sugestão aí, uma análise do CH e do Tigrão, se for possível, né? Sobre o Pastana. Pastana, eu acredito que dessa vez ele não está dando resultado. Está muito lento nas contratações, não está tendo visão de encontrar jogadores realmente que possam encaixar nesse time. Eu perguntaria, como ele dormiu ponto no Bruno Silva, que jogou inclusive no Guarani, que estava no Capivariano e foi lá por 8 anos, não serviria como realmente um jogador experiente, que assenta o time, que realmente como volante sabe sair com a bola? Não seria um tipo de um Zé Carlos 78 que pudesse realmente mesclado no meio desses jovens contribuir para o time do Guarani?
Eu pergunto para vocês dois, por favor. Obrigado, hein, Batista. Abraço, muito obrigado. Sim, com certeza, né? Seria importante. O time é muito jovem e acaba, evidente, né, em determinado momento tendo essa carência. Alguém mais cascudo, mais rodado, que tenha experiência. Se tivesse no time do Guarani um jogador mais experiente, como o Bruno Silva, dificilmente o Guarani teria tomado aquele gol aos 50 minutos. O jogo estava acabando, estava terminando a partida, não havia mais nada para fazer. Até o próprio Maringá já estava conformado com o resultado e achando que para ele Maringá era um ótimo resultado. Então faz muita falta, mas o Bruno Silva foi para o Ituano. Fez a sua estreia no sábado, jogo que foi transmitido na tela da Band, titular do time do Mazola Júnior. E estava aí dando sopa no Capivariano, mas Pastana acabou chegando atrasado. Ele, Bruno Silva, já estava apalavrado com o Ituano. Rodízio de pizza da melhor qualidade é no Ponto 10, Pizzaria e Restaurante. Nas noites de terça a sábado, saboreie a melhor pizza de Campinas. São mais de 40 opções deliciosas, com muito recheio, massa leve e crocante, pizzas doces e salgadas e a sensacional pizza de sorvete. Aproveite também variados pratos à la carte, diversos tipos de lanches, petiscos, cervejas geladíssimas, chopp, diferentes tipos de sucos e drinks. Bom atendimento e ambiente agradável. O espaço é todo ele climatizado. Ponto 10, pizzaria e restaurante, preço baixo e tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias pelo WhatsApp 97410 6068. Vou repetir. 97410 6068. Confira, o endereço é Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas, bem próximo da Avenida Moraes Salles e também próximo ali da Casa de Saúde. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes. 1727 ouvinte no ar. Boa noite, Batistão. A Ponte continuar jogando desse jeito aí, mas não sobe de jeito nenhum. Ainda corre o risco de cair. Se continuar com esse mesmo jogo, nossa, expectativa muito grande, esperava muito mais. E infelizmente é o mesmo do mesmo. E se continuar jogando assim, só vai lutar para não cair nessa Série C, infelizmente. Falou, Batistão, manda um abraço para minha cidade de Galha aí, que está fazendo aniversário hoje, 14 de abril. Até mais, um abraço para todos vocês aí, Moisés de Galha. Opa, grande abraço, Moisés de Galha, hoje completando aniversário. Então, você que é residente, é habitante de Galha, então leve aí todo o nosso abraço para Galha, que está completando aniversário. Muito obrigado pela audiência. O campeonato está só começando, né? Então tem muita coisa pela frente. E o empate fora de casa é sempre um bom resultado, desde que o time consiga fazer a lição de casa. Se ganhar os jogos em casa, o empate fora de casa vai ser bom. Esse pontinho lá na frente vai ser importante. E o Moisés disse aí, né, que Galha está completando aniversário no mesmo dia que o Santos Futebol Clube também completa aniversário, ou seja, exatamente hoje, 14 de abril, o Santos é de 1912, fundado, portanto, no dia 14 de abril de 1912. Ouvinte
Pablo Castineira. Qual a pontuação mínima histórica para se manter na Série C? Olha, tomando por base, no ano passado, o time que permaneceu, que foi o Floresta, permaneceu com 19 pontos. Mas o Sampaio Corrêa caiu com 19, com uma vitória a menos. Floresta com 5 vitórias e o Sampaio Corrêa com 4. Os outros rebaixados para a Série D, Aparecidense, Ferroviário e São José. Eu creio que para não correr assim muito risco, para não ficar caminhando à beira do abismo nas últimas rodadas, é necessário fazer 22 pontos. Com 22 pontos, o clube permanece na série. E para classificar entre os 8, o ano passado o Remo se classificou na 8ª colocação com 26. Mas é um risco, né? O Náutico ficou fora com 25. Então, para não depender de resultados combinados nas últimas rodadas, é necessário fazer 28 pontos. Então, 28 pontos para conseguir a classificação. Então, 9 vitórias dá 27 pontos. Então, precisa de 9 vitórias e mais um empate. Talvez nem necessite desse empate, mas há necessidade de se fazer 9 vitórias para conseguir a classificação para a etapa seguinte da competição. Que depois, né, os 8 times serão divididos em 4 grupos de 4. E aí é uma outra história. Veja o que aconteceu com o Remo o ano passado. Classificou em 8º, aí caiu num grupo que tinha Volta Redonda, Remo, Botafogo da Paraíba e São Bernardo. E ele foi segundo, subiu em segundo lugar, porque o Volta Redonda subiu em primeiro. E o Atlético, que fez uma campanha melhor, caiu num grupo que tinha Atlético, Ferroviária, Londrina e Ipiranga, e o Atlético fez 10 pontos. Mesmo número de pontos da Ferroviária, e subiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, tem que... Realmente são 2 campeonatos distintos. Primeiro foco é conseguir ficar entre os 8. Aí o acesso é uma outra história, é um outro campeonato. Então, foco no objetivo. Qual é o objetivo de agora? É conseguir ficar entre os 8 primeiros. E para ficar entre os 8 primeiros, é preciso 9 vitórias na competição e um empate. O empate a Ponte já conseguiu. Agora faltam só 9 vitórias em 18 jogos. Ou seja, ela tem que fazer 50% dos pontos para conseguir a classificação. São 17h33. Começamos com informações da Ponte Preta. Vladimir Catarino está chegando no pedaço, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca empatou na estreia da Série C, 1-1 contra o Figueirense no último sábado lá no estádio Orlando Scarpelli em Florianópolis, né? Um jogo foi fraco no primeiro tempo, melhorou no segundo com as alterações e o Elvis mais uma vez foi o cara do jogo, foi eleito pela Rádio Bandeirantes como craque da partida. O elenco Ponte Pretano já se representou nesta segunda-feira, né? Já está pensando na sequência da competição. A Ponte não conseguiu ainda escalar, né? Nessa primeira partida, o técnico Alberto Valentim não contou com a força máxima. Jogadores importantes ficaram de fora, casos, por exemplo, do Emerson, do próprio Danley, do Danley Santos e do Everton Brito. Os 4 que não viajaram a Santa Catarina por questões físicas, a expectativa é que eles estejam de volta, né? Estejam à disposição para o jogo do próximo sábado. Mas, ao final da partida,
o técnico Alberto Valentim analisou o comportamento da equipe no empate contra o Figueirense pelo placar de 1-1. O Marlisson fez o gol do Figueirense e o Serginho empatou para a Ponte Preta. Comportamento muito positivo. Nós faremos sempre os nossos ajustes, como eu já falei para vocês, mas o comportamento da equipe, a postura, aquilo que nós temos feito todo esse ano de 2025, todos procurando ser muito aplicados. Isso é uma coisa que a gente não vai negociar, nós estamos muito cientes disso, é o comportamento de grupo, um time procurando ser o mais equilibrado possível. Mostrou mais uma vez hoje, mesmo atrás no marcador, nós começamos até a jogar melhor, buscamos o empate. Então, esse é um ponto muito positivo. Nós temos que fortalecer isso, porque esse é a Ponte Preta de 2025. Um time muito aguerrido, um time que não vai deixar de correr em momento algum. E os ajustes, como eu falei antes, nós vamos fazendo durante a semana, aproveitar bem essas sessões de treinos aqui que a gente tem antes do Retrô. No time titular, que começou o jogo contra o Figueirense, a novidade foi o zagueiro Wanderson. Ele que foi contratado junto ao CSA, ele formou ali a tríade de zagueiros ao lado do Arthur e também do Simon. E no decorrer da partida entrou o Toró, jogador que foi contratado junto ao Botafogo de Ribeirão Preto. As duas novidades ponte-pretanas contratadas aí para a Série C, que já fizeram a estreia na partida contra o Figueirense. O técnico Alberto Valentim falou também, Batista, ao final do jogo, ainda lá em Santa Catarina, sobre a expectativa para a estreia em casa contra o Retrô. A Ponte que não terá a presença de torcedores, punição do STJD devido à confusão no derby do ano passado pela Série B. Então a punição vai ser portões fechados, sem torcida. A Ponte joga sábado contra o time pernambucano. Mesmo sem a nossa torcida, que é um fator muito importante para nós, a gente sabe da força da Ponte Preta com o seu torcedor perto, o seu torcedor presente, mas nós temos que independente, mesmo com eles, sem a presença deles, fazer primeiro uma semana muito boa, recuperarmos alguns atletas que não puderam vir, vamos ver se a gente consegue contar para fortalecer nosso grupo, fortalecer aqueles que serão convocados e fazer um jogo que nós precisamos nos impor, nós precisamos fazer um jogo de muito equilíbrio, mas um jogo de muita consistência, um jogo de procurar vencer os jogos em casa, que é importantíssimo para aquilo que a gente espera, que é o primeiro objetivo, a classificação. Então, repito para vocês, mesmo sem a presença dos torcedores, nós temos que fazer valer nosso mando, com muito respeito à equipe do Retrô, como você mesmo disse, que fez é vice-campeão pernambucano. E a gente tem que estar muito atento àquilo que nós não achar que vamos ganhar de qualquer jeito, por isso que eu tenho batido muito na tecla do equilíbrio, para nós conseguirmos nossos 3 pontos em casa. Este é o técnico Alberto Valentim analisando o jogo contra o Figueirense, já trazendo a expectativa para o confronto do próximo sábado contra o Retrô. A Ponte que poderá ter mudanças, poderá ter novidades. O Elvis está cotado também para ser titular, tem toda uma expectativa, se não para agora, mas para o mais rápido possível para a volta do Gé, para que o time seja mais encorpado aí para a sequência da Série C. A Macaca que recusou proposta do Criciúma pelo Léo Oliveira, também sondagens pelo Danilo Barcelos, quer garantir a permanência do Emerson para ter aí um elenco forte, um grupo forte para brigar pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. As informações da Ponte aqui no Esporte em Debate. 38 minutos em Campinas. E como está a manutenção do seu veículo? Atenção! Dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. Fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita as surpresas desagradáveis. E na Rocha Autopeças, você vai encontrar todas as peças para fazer a manutenção preventiva do seu veículo. Você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas.
e uma gama completa de peças originais e de reposição. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Confira mais no site rochaautopeças.com.br. Acesse, encontre a loja mais próxima e lá tem todos os endereços e também tem o número de WhatsApp. E aí você fala diretamente com o vendedor. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. Jogo da Ponte sábado contra o Retrô será às 17 horas. Na tabela tá 16. Mas a CBF vai confirmar, né, essa modificação, que o jogo terá transmissão na TV aberta. E o torcedor que não vai poder comparecer à Ponte está punida. Como disse aí o Vladimir Catarino, confusão no derby, não poderá vender bilhetes para esse confronto. Mas o torcedor poderá assistir de graça na tela da Band. Jogo marcado para 5 da tarde entre Ponte Preta e Retrô. Vamos lá, CH, você comentou o jogo da Ponte contra o Figueirense. O empate foi justo? Batista, eu não sei se justo. Eu não trago justiça para o futebol, porque eu acho que no futebol não tem justiça. Tem desempenho, tem condição técnica, tem competência. Muito bem. O primeiro tempo foi horroroso. Os dois times jogaram algo parecido com futebol, mas não era futebol. Aquilo não é futebol. Uma qualidade técnica bem abaixo do que eu esperava. Mesmo sabendo das deficiências, 45 dias treinando, eu imaginava que a coisa seria bem diferente do que foi. Aí veio o segundo tempo, estava 0-0. O seu Arthur faz uma besteira gigantesca. Não é a primeira vez que ele tenta ser o malandro esportivamente falando. Dobra os joelhos, põe a mão na bola. Falta para o Figueirense. E se não bastasse essa papagaiada do seu Arthur, o seu Simon não sobe uma gilete do chão. Aí o jogador do Figueira faz o gol sozinho de cabeça, praticamente na pequena área ali. 1-0. Depois disso, o professor Alberto Valentim resolveu mexer no time. Ainda bem, porque ele tirou alguns jogadores, entre eles o Léo Oliveira, o Luiz Felipe, e colocou no jogo Dudu, não é? E colocou o Elvis. O jogo mudou. O jogo mudou porque até aquele momento a bola não passava pelo meio campo. Mesmo problema que a gente vem falando, ligação direta, time lento, saída de bola horrorosa, jogadores previsíveis, não tem jogador, né, rápido. O Luiz Felipe tentou fazer, muito esforçado, mas tentou uma espécie de segundo volante e não funcionou. Aí quando colocou o Elvis, o jogo mudou. Serginho subiu de produção, um dos demais que participaram subiram de produção, com exceção do Toró. Todo o tempo que esteve em campo, eu quero estar errado, né? Primeira partida, tudo, mas o Toró eu já conhecia de outros carnavais, fiquei sozinho aqui quando ele foi contratado. Eu quero estar errado e os companheiros certos, mas o Toró, ele teve gente que lá em Ribeirão Preto, o último time dele, o Botafogo, fez até churrasco quando ele foi negociado. Ele e o Silvinho, lembra do Silvinho, Batista? Então, jogadores que tem bastante marketing e bola que é bom, joga muito pouco. Tanto o Silvinho, ultimamente falando, né? Eu respeito a carreira de todos, mas enfim. Acabou empatando o jogo a Ponte. O Elvis entrou de maneira muito positiva, não é? E a Ponte teve chance para fazer o segundo gol. Quase ganhou o jogo. No final tomou um susto lá, né? Que é absolutamente natural. Mas o recado que a partida me passa, Batista, é que se o professor Alberto Valentim não arrumar o meio campo da Ponte, ele vai ter problema. Problema grave. E não está difícil de arrumar. Não está difícil de arrumar. Ele tem jogadores no elenco, primeiros e segundos volantes. Você pode colocar outro tipo de jogador com outra característica,
Mas o Elvis tem que jogar nesse meio campo. Outra coisa, eu não sei o que os companheiros acham, isso foi muito defendido no Campeonato Paulista, essa dobra do lado esquerdo, entenda como quiser, Barcelos e Arthur, Arthur e Barcelos, não sei, Batista, isso tem que ser revisto. Não sei se precisa jogar, como disse o Tandy Negrão aí, daqui a pouco, não sei se você colocou ou vai colocar a mensagem no ar, mas ele tem toda a razão. Você coloca um monte de volante, você coloca 3 zagueiros, você faz dobra de lateral. Para que tanta precaução assim? Não dá para jogar um pouco mais ofensivo? Soltar um pouco? Eu não estou dizendo para ir com o peito aberto, mas, poxa vida, né, cara? Precisa... Quando você desempenha razoavelmente bem, como foi a Ponte no segundo tempo, você está mais próximo da vitória. Agora, o primeiro tempo, meu Deus do céu, cara. Foi uma briga no elevador escuro, um dando facada, pontapé e rabo de arraia. Então a qualidade técnica não pode ficar de lado. Ela tem que ser privilegiada. E para isso o Elvis tem que estar nesse time titular. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para servir em ocasiões especiais como aniversários e confraternizações. A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Pode ser assada, frita ou cozida. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. Você chega fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja do Iga Atacado em Sorocaba. Bandeirantes. 17h47, ouvinte no ar. Boa tarde, noite, Batista e Band amigos. 50 dias treinando, a Ponte ficou 50 dias treinando e o treinador monta o mesmo esquema do Paulista. Vai lá, no futebol retrancado, o time, futebolzinho horroroso no primeiro tempo, time desarrumado. Por que não põe o Elvis desde o começo do jogo? Por que não põe o time para frente? Ficou 50 dias, treina outros esquemas. Não, vai com o esquema do Paulista. Ficou 50 dias fazendo o quê? Tandy Negrão. Abraço, muito obrigado. Mais um. Ouvinte, mensagem de texto. Boa tarde, amigos da Rádio Bandeirantes e Batistão. Quando vocês vão transmitir jogo do Guarani na Band TV? Quais jogos serão? Rick Panda. Ô Rick, veja, quem define os jogos que serão transmitidos é a CBF. A CBF é que define qual é o jogo que vai para a TV aberta. Então, por exemplo, sábado o jogo foi Ituano e Brusque. Sábado que vem, já está definido, será o jogo da Ponte. Sempre de sábado às 5 da tarde.
No outro sábado ainda não temos, porque vai semana a semana a CBF definindo qual é o jogo que será transmitido na tela da Band. Claro que o Guarani terá vários jogos transmitidos na tela da Band. A Band TV vai transmitir o campeonato inteiro até a final. São, no total, 27 jogos. Então nós estaremos no ar todo sábado à tarde com um jogaço da Série C para você. Batista, boa tarde. Gostaria de saber o que o técnico do Guarani ficou fazendo nessa pré-temporada, pois ontem no jogo não apresentou nada. Foi um horror. Aquilo não é futebol. Zé Carlos, Jardim Bandeiras. Abraço para você, Zé Carlos. Muito obrigado aí pela sua opinião. Ouvinte Eduardo, não vai mais ter aquele podcast oficial do Guarani. Teve um só e nunca mais. Não sei. Quando teve o podcast, nós divulgamos aqui, né? A gente sempre faz essa divulgação. Mas, até agora, foi aquele o único podcast que foi feito lá pela TV Guarani. Mas vou procurar saber, né, se vai continuar tendo ou não, para passar a informação correta. Boa tarde, senhores. A Ponte com 3 zagueiros tomou gol de bola parada em seu CH. Pode isso? Em 45 dias fizeram o quê? Laterais não desceram e nem cruzaram. Volante Luiz Felipe não marcou ninguém e sobrecarregou o Léo Oliveira. Daí, Dudu fez o meio-campo jogar. Time sem um meia nada fez até Elvis entrar. Seu CH, 3 atacantes, corredores e nenhum pisando na área, tem que ter um de área que faça gols. Valentim demora muito para mexer. É o Carlos do Jardim do Lago. E aí, CH, você foi citado. Bom, seu Carlos, obrigado pela mensagem. Você tem toda a razão. Quando o meio-campo não joga, como aconteceu no primeiro tempo, ou até o Elvis e o Dudu entrarem em campo, fica difícil. O restante morre de fome, não tem alimentação. Você imaginar que você pode atacar só pelo lado do campo, não por dentro, fica muito difícil. Não adianta só colocar dobra de lateral. Sabe? Meu, se o meio-campo não gelar a bola, se não der o ritmo necessário. Primeiro tempo o time foi modorrento, macambúzio, taciturno, demencial, porque foi muito lento. Sabe que no primeiro tempo a impressão que eu fiquei é que a Ponte tinha certeza que ela ia acelerar o jogo no momento que ela quisesse e ia ganhar o jogo do Figueirense. E não foi assim. Esse não foi o jogo que eu assisti. Então um time muito previsível, um exagero de número de jogadores de marcação. Acho que falta um tempo. Você veja como é que faltou um tempero no primeiro tempo. Foi só o Elvis jogar. Quem começou a jogar? O Serginho, que no primeiro tempo nem pegou na bola. No intervalo do jogo, cheguei até a sugerir que ele saísse do jogo. Ainda bem que ele não saiu. Nisso o Valentim acertou. Como acertou na entrada do Dudu e do Elvis. Só errou na entrada do Toró. Mas o time melhorou no segundo tempo. Agora, desse jeito, eu fiz essa pergunta aqui pro Valentim. Sobre maneiras diferentes de jogar. Ele falou, contornou, deu uma volta, mas não disse. Se fora esse esquema tático que ele utiliza desde o Campeonato Paulista, se nós teremos na Ponte mais uma variação. Pelo jeito, Batista, com 50 dias e nada foi apresentado, tenho a impressão que não vai acontecer nada de novo, não. 17h54, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente,
Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Conta, com o Sicredi você conta. Ah, é tão bom ter com quem contar pra tudo na vida, né, Benuto? É, e conta comigo, Guilherme. Só que na vida financeira, conta com o Sicredi. Tem conta corrente, cartões, investimentos, consórcios, seguros. Tudo isso? É, e mais. Tem um gerente sempre pronto pra ajudar. Até pelo Zap, no Zap, no app, na agência. Pode contar. Abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar o jogo entre Londrina e Ipiranga, que fecha a primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, hoje, logo mais 8 da noite, no estádio Vitorino Dias. Como eu disse, em Londrina, a primeira rodada da Série C. O provável Londrina do técnico Claudinei Oliveira, Luiz Daniel no gol, João Vitor, Caio, Wallace, Maurício, Alisson, Lucas Marques e Gustavo França, Henrique, Pablo e Iago Teles. O Ipiranga do técnico Matheus Costa, Edson, Marinho, Igor, Moraes, William Gomes e Pedrinho, João Paulo, Lucas Ramos, Jean-Pierre e Luciano, Roger e Cristiano. Apitou o jogo Marcelo Neves Ramos da Costa. O jogo acontece em Londrina, 8 da noite, Londrina e Ipiranga, primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista.
17 horas e 59 minutos em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. E você participa hoje para ganhar presentes. É o seguinte, tem um par de ingressos para o Hopi Hari, mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Muito fácil de participar. Basta entrar no canal de vídeos lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá onde o pessoal deixa comentários, que é chamado de chat ou chat. Pronuncie do jeito que você quiser. Mas é lá onde o pessoal deixa o comentário. Lá tem um link, você dá uma clicada no link e vai direto para um formulário. Preencha o formulário e você já estará concorrendo. O sorteio será daqui a pouco, mas dá tempo de você participar. Entre lá, participe, você estará concorrendo a um par de ingressos para o Parque Aquático Hopi Hari, mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Participe e boa sorte para você! Bandeirantes! Bem, eu quero falar agora da Desktop. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo, oferece conexão 100% fibra ótica de alta performance. Com mais de 1 milhão de clientes conectados, é a escolha perfeita para quem ama acompanhar o futebol campineiro com qualidade e velocidade. Patrocinador oficial dos gigantes Guarani e Ponte Preta, a Desktop está presente no dia a dia de quem busca qualidade, ultra velocidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99 ao mês, você garante planos de 200 mega a 1 giga de velocidade. Quer uma internet campeã? Então ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Assine Desktop e garanta conexão para você e para toda a sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Acesse desktop.com.br agora mesmo. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Bandeirantes. Uma informação importante, porque diz respeito ao maior mandatário do futebol do Brasil, presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. O deputado federal Coronel Meira, PL de Pernambuco, protocolou um pedido para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para apurar as denúncias recentes e revelar bastidores da CBF. O resultado do pedido deve sair aí nos próximos dias. De acordo com o pedido do deputado, há indícios preocupantes de utilização irregular de recursos financeiros da entidade e estruturação de redes de influência política com fins obscuros, relatos de assédio moral contra funcionários e colaboradores e espionagem interna. Além disso, tem um possível conflito de interesses em decisões judiciais que beneficiaram diretamente o atual presidente da CBF. E aí, CH, você acha que vinga essa CPI, que será uma CPI para investigar a Casa do Futebol Brasileiro ou não? Tomara, mas eu só acredito vendo. Porque se tem uma coisa que eu tenho certeza que o Edinaldo tem competência, é fazer política. Ele é um político de carreira, não é? Ele está de paraquedas na CBF. Então eu tenho certeza absoluta que vai ser instalada a CPI.
Agora, teve CPI, né? A última envolvendo o esporte, da manipulação de resultados sobre casa de apostas. Deu o quê, Batista? Qual foi o resultado final? 0 resultado. É o que vai acontecer, infelizmente, com essa apuração. Eu quero estar errado, mas não acredito, Batista. 18h04 em Campinas. Quero agradecer aqui o convite para a premiação Seleção dos Atletas, séries A2 e A3. O Sindicato de Atletas Profissionais de São Paulo, organizador do evento, e seus parceiros, Federação Paulista de Futebol e Futebol Interior, convidam para a cerimônia de premiação da Seleção dos Atletas Paulistão Sicredi A2 e A3 2025. Será hoje, 19 horas, no Vitória Hotel em Campinas, Avenida José de Souza Campos, Norte Sul 425, no Cambuí. Muito obrigado pelo convite. E, portanto, né, hoje os premiados da temporada 2025, séries A2 e A3, estarão neste evento no Hotel Vitória a partir das 19 horas. E eu estarei lá representando a nossa equipe esportiva, eu e o Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil Tigrão. Estaremos lá representando o grupo Bandeirantes de Comunicação. 18h06, ouvinte no ar. Olá, boa noite, Carlos Batista, PH, Vladimir Gomes. Então, o torcedor, o nosso companheiro perguntou aí sobre podcast, né? Olha, se for para fazer o podcast com perguntas já elaboradas, né? É melhor nem ter podcast. Para quê? Porque até hoje eu pergunto, ninguém explicou para a torcida do Guarani por que não subiu em 2023. O Guarani tem que... A imprensa tem que parar e estudar o Guarani direito. Porque não é possível. Ontem eu vi um time, não tem lateral direito. Esse JP Galvão entrou perdido. O lateral esquerdo perdido. Sem meio campo. Sabe? Aí não entendi a explicação desse treinador do Guarani, que ele não entendia o jogo do Maringá. Ele não entendia o jogo do Maringá. E outra, o Guarani tem que ser estudado melhor pela imprensa de Campinas, porque não tá dando para engolir esse CA, esse time ruim pra caramba, que olha, eu não sei o que vai acontecer não. Eu não sei o que vai acontecer. O único da imprensa que fala a verdade é o Carlos Henrique. É o único. Falou que o time ia cair, caiu. Falou que a ponte ia cair, caiu a ponte, caiu os dois. O time do Guarani, com essas mentiradas que esse CA faz, precisa ser estudado. Porque futebol não tem. Edson Guilherme de Hortolândia. Abraço, muito obrigado. Você foi citado, CH, o único da imprensa de Campinas que fala a verdade. Não, eu não concordo com isso. Não é verdade. Não é verdade que só eu falo a verdade. Foi o ouvinte que falou, né? O nosso ouvinte aí, o torcedor. Respeito a opinião de todos, mas me desculpe, eu não concordo. Eu conheço bem os meus companheiros e sei da competência deles. Cada um enxerga o futebol de uma maneira, não é? E quem me acompanha todo dia, sabe o que eu vou dizer agora. Eu estou preocupado com o Guarani faz tempo. E estou preocupado com a Ponte também. Então eu conheço os jogadores. Eu não preciso assistir 5 partidas de um jogador para ver que o Samuel não tem condição de jogar fisicamente. Eu não vou falar da parte técnica. Ele não consegue correr. Eu tenho certeza, por exemplo, que o Anderson Leite não pode ser o camisa 10. Ele pode até jogar com a camisa 10, mas como segundo volante. E quando porque o Baianinho, eu falei, poxa, até que enfim, né? Aí ele aparece com o Caio Melo, que até jogou bem. O Caio Melo, no primeiro tempo, depois cansou. Aliás, 45 dias treinando para o time cansar, né? Tô falando do Guarani, não é? E da Ponte a gente já falou e daqui a pouco eu falo mais.
Então, o que eu tinha esperança que o Maurício Souza, eu entendo que é um treinador que tem bons conceitos, mas não é possível que ele continue insistindo com o Anderson Leite. E para completar essa indignação da minha parte, ele também meteu a tarja de capitão no cara. Mas trocou no intervalo, mas não tinha jeito de não trocar, né? O time dele quase tomou 3, 4 gols no primeiro tempo. Esse foi o jogo que eu assisti. Estava em casa, tranquilo, com os pés para cima, assistindo tranquilamente, sem ninguém na sala ali. Eu vi o jogo inteiro do Guarani. E o que eu vi foi um arremedo de time de futebol. O Guarani jogou pior e esteve pior do que estava no Campeonato Paulista, que foi um trabalho muito duvidoso. Agora, tem alguns jogadores que não têm a mínima condição. Desculpa, enquanto Samuel não tiver uma condição física adequada para ser centroavante do jogo, ele não joga menos que o Denis Júnior. Será que o João Vitor não cabe nesse ataque? Pelo amor de Deus, gente. Principalmente sendo ativo do time, né? Porque o Guarani comprou os direitos econômicos do jogador. Então eu não consigo entender. O treinador fez uma mexida no segundo tempo que eu acho que melhorou o time. Né? Eu concordo com os meus companheiros que tiveram na transmissão, não é? Passando o baianinho por dentro, mas não precisava demorar 45 minutos para ver o que ele resolveu fazer e corrigir no intervalo do jogo. Quando você leva uma estratégia para o jogo e ela não funciona, não precisa esperar o primeiro tempo acabar. Eu tentei um negócio e não consegui. E o pior de tudo, para encerrar meu comentário, é na entrevista coletiva o treinador, como se o Guarani tivesse enfrentado a Holanda de 74. O Maringá é mais time que o Guarani, talvez seja um dos principais, muito forte o time, mas não tem nenhum Cruyff, nenhum Neskins, não tem. Desculpa, não tem. Tem jogadores interessantes que o Guarani poderia ter marcado com mais atenção e jogado com a posse de bola com mais inteligência. Não aconteceu isso. Não aconteceu. Então, o que assusta, além do treinador dizer na entrevista coletiva que não entendeu o esquema tático do Maringá, eu não sei se ele foi irônico. Vamos ouvi-lo novamente daqui a pouco na reportagem do Catarina. Eu não sei se ele foi irônico quando disse isso, se ele estava tirando um sarro, mas o fato... e o terceiro gol do Maringá, eu concordo com o Maurício. O cara que fez o gol estava impedido. Nós vimos hoje, né? Segundo gol. Segundo? Sim. O terceiro foi contra do Sarará. Tem razão, o segundo gol. O segundo gol, bola no ângulo, né? Estava impedido. Então dá para contestar? Dá por causa do impedimento. Agora, e o desempenho, seu Maurício Souza? Cadê a arrumação do time depois de 40 dias de treinamento? E depois de 40 dias o senhor de novo insistir no Anderson Leite como armador do seu time? Tudo bem que o senhor tem que proteger o vestiário, eu entendo, senhor. Mas ninguém é bobo. O torcedor acabou de dizer aí, o torcedor conhece de futebol. A diferença pra gente é que o torcedor não tem um microfone para poder dizer aquilo que pensa. Mas graças ao comando do Batista, ele coloca os caras para falar, porque aqui o povo tem vez. O ouvinte tem chance, tem vez. Fala o que pensa. Sem nenhuma não tem corte, não tem nada, não tem nada. Vai pro ar. A não ser que o cara tá ofendendo, né? Não tem censura aqui. Então, o seu Maurício Souza, que tem que proteger o grupo dele, tem que proteger o vestiário, ele só não pode dizer numa entrevista coletiva aquilo que não aconteceu. E o que ele falou sobre o Anderson Leite não aconteceu. Ele poderia assim, olha, nós pretendemos jogar desta maneira no primeiro tempo, as coisas não encaixaram, por isso que eu mudei. Você não precisa criticar o jogador. Agora, dizer que ele é titularíssimo, que ele é capitão, porque ele é super habilidoso... Seu Maurício Souza, o Anderson Leite não é super habilidoso. E o Samuel não tem condição de jogar fisicamente. E o Baianinho é um jogador comum. Essa é a verdade. Caio Melo, me surpreendi positivamente. Zaga cometendo erros que não pode cometer, principalmente o seu Lucão. Então tem que tomar cuidado. Não é nenhuma tempestade,
Mas o que foi apresentado, ou aquilo que não foi apresentado depois de um longo período de treinamento, eu já estava preocupado e fiquei mais ainda, Batista. É só uma informação, o João Vitor não poderia ser utilizado porque ele sofreu aí, teve um problema no adutor da coxa, Batista, e por isso não foi pro jogo. Ele jogou no segundo tempo. Eu vou olhar a ficha técnica aqui para ver se não tá ali. Ele jogou no segundo tempo, Batista. Informações do Guarani, chegando no ar da Bandeirantes, Vladimir Catarino. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre decepcionou o torcedor, né, Batista? Quase 6 mil torcedores foram ao estádio Brinco de Ouro da Princesa na tarde agradável deste domingo, torcendo por uma vitória, querendo matar a saudade do time que não jogava desde o Campeonato Paulista, mas os erros foram cometidos igualmente no Campeonato Estadual e o Guarani acabou perdendo de virada para a equipe do Maringá pelo placar de 3-2. Gol marcado no comecinho pelo Caio Melo de falta, trouxe uma expectativa muito grande pela vitória, mas aí com a virada do Maringá ainda no primeiro tempo, de pênalti o Rafael Bilu empatou na segunda etapa, mas no finalzinho, no último lance do jogo praticamente, o Matheus Sarará contra marcou gol para o Maringá, 3-2 para o time paranaense. Guarani começando com derrota a sua participação nesta Série C. Ao final do jogo, na entrevista coletiva, o técnico Maurício Souza comentou sobre as peças que tem à disposição no meio-campo. Uma pergunta constante, né? O Anderson Leite mais uma vez foi colocado como camisa 10, tem poucas opções por aquele setor. O Maurício Souza falou sobre isso. O Riuta, ele é muito mais beirada do que meia, né? O Pablo, ele pode fazer as duas funções. A nossa ideia era estar povoando o meio-campo com dois jogadores, o Pablo de meia mais fechado e o Anderson Leite encostando mais. Eu sei que eu vou ouvir isso o tempo todo, eu vou continuar falando, eu já conversei com o Anderson Leite, para mim ele é um jogador que vai encostar muito mais no ataque do que propriamente formatar os meus dois volantes, por uma série de fatores, né? E eu acho que não precisa abrir todos, mas a questão simples é que ele tem mais capacidade de chegar ao ataque do que tem o Sarará, do que tem o Natan, do que tem o Caio, e o Sarará, o Natan e o Caio têm mais capacidade de marcar um, marcar dois, tem uma perna mais rápida na proteção à defesa. O Anderson, ele tem muita qualidade técnica, é um jogador que tem qualidade técnica e eu vou continuar usando ele, podendo usar ele mais atrás, mas penso nele também buscando uma vaga na equipe, jogando um pouco mais à frente. Era um jogo, mais uma vez, é um jogo de confronto, era um jogo de bola aérea, 6 jogadores da equipe deles tinham mais de 1,80 m, tudo isso na hora de escalar, você tem que levar em consideração os jogadores que mais competem, talvez para o próximo jogo, pode ser que você tenha uma nova equipe, pode ser que o Anderson não entre de 10 ou não, vai depender muito Para esse jogo, eu entendia que ele ia ser um jogador importante, atuando no meio. Durante a entrevista coletiva, o técnico Maurício Souza Batista enfatizou bastante o modo de jogar do Maringá, né? Segundo ele, é um modo diferente, um modo agressivo, futebolisticamente falando. Isso, de certa forma, inibiu, segundo o próprio Maurício, algumas ações do Guarani. O técnico enalteceu, claro, o desempenho do time visitante, mas não deixou de apontar também algumas falhas cometidas pelo Bugre. Nada que a gente não sabia que eles iam conseguir neutralizar. Eu, quando estudei o time do Maringá, eu vi várias entrevistas coletivas de outro treinador. Eu liguei para treinadores que enfrentaram o Maringá e a gente viu vários vídeos do Maringá. O Maringá não mudou a maneira de jogar em nenhum momento, porque o Maringá ele conduz o jogo para a maneira de jogar dele. Um time que não formata a linha defensiva, um time que marca o campo inteiro todo, 1 contra 1, que leva o jogo o tempo todo para confronto, ele tira completamente o teu conforto do jogo. E aí e eu acho que está aí um pouco do sucesso dele, acaba que todas as equipes que jogam contra o Maringá entram na formatação que eles querem. Eu não vi o Maringá mudar em nada a forma dele jogar contra a gente, mas a gente é obrigado a mudar a nossa forma de jogar contra eles, porque o meio-campo não tem espaço para jogar de costas, não tem jogo de entrelinhas. O que existe no jogo é passe vertical, apoio e ataque ao espaço. É simples, é que nem vôlei, recepciona, levanta e corta. Não tem circulação. Vocês viram circulação? Vocês viram o time do Maringá circular a bola hoje? Vocês viram o zagueiro do Maringá tocar uma bola para um zagueiro para o outro? Não tem. É um escorada e ataca o espaço. E assim eles fazem com a gente. A gente não conseguiu ver o Rafael trocando passe com o Lucão, a gente não conseguiu ver o Rafael conectando com os nossos volantes, porque não tem. Mas não é que seja um jogo 100% correto ou que vai dar a vitória. Cada um tem a sua maneira de ganhar.
Por contrapartida, eles põem o nosso atacante no 1 contra 1 o tempo todo na frente da área deles. Correto ou não? Foi isso que a gente viu, não foi? E era esse jogo que nós tínhamos que fazer. Ontem foi um turbilhão de emoções por parte do torcedor bugrino, né? Começou com a expectativa, a estreia no campeonato, matando saudade dos jogadores e do time. Teve a alegria, a euforia pelo gol marcado pelo Caio Melo logo no comecinho, mas depois a frustração começou a chegar com os 2 gols marcados pelo Maringá. A esperança reacendeu com o gol do pênalti do Rafael Bilu, mas o balde de água fria foi realmente o gol contra marcado pelo Matheus Sarará. Então houve vaias por parte do torcedor bugrino ao time no final do jogo, tanto que nenhum jogador quis passar pela zona mista para conceder entrevista. O Maurício Souza diz que não se sente ameaçado no cargo e afirma entender as vaias do torcedor. Pressionado zero. Treinador de futebol. O dia que ele se sentir pressionado, ele para a carreira. O treinador de pressionado Então, quanto a isso, zero. Venho aqui, faço o meu trabalho, o dia que a direção entender que não é mais isso, é só trocar, e é assim que normalmente é. Então, pressionado, respondendo a tua pergunta, zero. Vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Com relação à torcida, a gente não controla algumas vaias, né? A gente não controla a atitude. E a gente só vai conseguir mudar isso se a gente apresentar um bom jogo, se a gente tiver as vitórias. A torcida, ela vem aqui, ela tem o direito de vaiar, de aplaudir, né? É claro que a gente prefere jogar com um ambiente mais positivo, né? A gente prefere jogar com um ambiente mais de incentivo, de aplauso, né? Empurrando a equipe, do que com um ambiente mais hostil. Mas esse ambiente a gente vai construir a partir do momento que a gente desempenhar bom papel dentro do campo, que a gente conseguir as vitórias, porque é isso que a equipe quer. A equipe não vem para cá para vaiar, acredito que não. De repente um ou outro, né, meio louco, vem. Mas acredito que a grande massa não venha para cá para vaiar a gente. Mas a partir do momento que a gente não entregar bons resultados, a gente vai ter que conviver com isso. A gente não vai mudar. Isso também é a história do futebol. A gente vê isso aí, assim como mandar embora o treinador, assim como torcida vaiar ou aplaudir, está condicionado ao que o jogo apresenta. Eu costumo dizer que a tranquilidade, ela vem de dentro para fora, né? A gente tem que passar tranquilidade para quem está fora, conseguindo elaborar bem o jogo, conseguindo boas ações, e aí trazer a torcida para o nosso lado. Só assim vai ser possível. Este é o técnico Maurício Souza. O elenco do Guarani se representa na manhã desta terça-feira, e aí já começa a preparação para o próximo jogo, que vai ser domingo, 4 da tarde, fora de casa, do estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, contra o Brusque. Serão 2 partidas seguidas do Guarani fora do Brinco de Ouro, na sequência da Série C. Como é um campeonato tiro rápido, né? Apenas turno, 19 rodadas, a reação se faz necessária rapidamente. Esse é o pensamento do Guarani, mesmo jogando fora de casa no próximo domingo. Batista. Bom, são 18 horas e 22 minutos em Campinas. Só a respeito do João Vitor, né? Com esse problema no adutor, ele não podia ser aproveitado o jogo inteiro. E só por isso entrou no segundo tempo. Senão, ele seria o titular desse time aí do Maurício Souza, hein, CH? Bom, eu não acho que se o João Vitor começasse o jogo, o desastre seria menor. Tá bom, gente? Então ele não tinha condição, mas ele participou do jogo. E quem vai para o banco e participa minimamente de 10 minutos, acho que nem 10 minutos ele jogou, não é? Deveria ser utilizado antes, mas não foi por isso que o Guarani perdeu. Não foi por isso. Existem outros fatores que explicam, e os companheiros já disseram isso na jornada esportiva, eu concordo com todos, não é? Então eu só fiz uma observação para dizer individualmente dos atletas. Pelo jogo que eu assisti, para mim algumas coisas nem precisa ver o segundo jogo. 18 horas e 23 minutos em Campinas. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa noite. Alô, Batista, boa noite, um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Bom, eu queria, antes de falar aqui do Fala Galera, falar sobre, já que o Catarino acabou de passar aí o noticiário do Guarani, e o Maurício Souza
fez as suas considerações na coletiva, né? Não é de meu feitio ficar aqui dando respostas, né? A não ser quando o ouvinte me pergunta alguma coisa. Agora, eu não posso concordar, e obrigado aí ao CH, e nem poderia esperar uma atitude diferente, até porque eu o conheço. Agora, quando um ouvinte irresponsavelmente diz que apenas uma pessoa da imprensa de Campinas fala a verdade, né, e você não ouviu a nossa jornada esportiva ontem, provavelmente, eu lamento, porque foi uma grande jornada com uma grande audiência, nosso querido ouvinte aí de Hortolândia, que falou agora há pouco, o que eu tenho a dizer é o seguinte, eu falei o jogo inteirinho, que o Léo Ceará estava jogando sozinho, desmarcado, e precisava colar alguém nele, que ele ia ganhar o jogo para o Maringá. E ele teve toda a liberdade, participou dos 3 gols, e ainda criou as principais jogadas, sapateou em cima do Guarani. Então a minha função, enquanto comentarista esportivo, não é de ser auditor, viu, companheiro? E quando você fala que só um fala a verdade, implicitamente, e você nem falou da equipe da Bandeirantes, você falou da imprensa de Campinas. Você deixa claro, nas entrelinhas, que todos os outros são mentirosos. Então, quando você for chamar alguém de mentiroso, você tem que ter um pouquinho mais de responsabilidade. Porque senão você pode, de repente, ter um dissabor qualquer aí, né, na sequência, num futuro bem próximo. Mesmo que você não tenha citado nomes. Não é questão de, eu respeito sua opinião, de dizer que precisa ser feito alguma coisa. Agora, se você quer que cronista esportivo seja auditor, não conte comigo. Você não citou o meu nome e nem eu estou citando o seu, mas você sabe para quem é que eu estou falando. Porque esse movimento que você quer que a imprensa faça não é papel dela. A imprensa de Campinas tem que fazer um movimento para entender e para denunciar e para... Não, o seu clube de coração, ele tem conselho deliberativo e conselho fiscal. E tem assembleia de sócios. Então eu acho que se você acha que isso é papel da imprensa, está havendo desvio de função aí. Não é? A minha função aqui, foi bem, foi mal... O trabalho do treinador é bom, é ruim, o trabalho da diretoria é bom, é ruim, as contratações estiveram no nível que a torcida esperava e nós esperávamos ou não. E durante o jogo, as observações, a gente vai pontuando a toda vez que é acionado pelo nosso narrador e aqui no programa pelo apresentador, pelo comandante do programa, e na jornada esportiva o comandante é o narrador. E quando ele me aciona, eu falo do jogo e faço todas as observações que acho pertinentes, né? E que são condizentes com o jogo que eu estou vendo. Fora isso, você não pode atribuir algumas funções à imprensa que não são dela, né? E se você, como um apaixonado pelo clube, se sente frustrado, se sente prejudicado, se sente sofrendo, tome a atitude de cobrar isso de quem tem a função e a obrigação de fazer isso. Essa é a resposta. Então, obrigado ao Carlos Henrique e lamento muito a sua irresponsabilidade de implicitamente chamar todos os membros, e como eu faço parte da imprensa de Campinas, eu estou fazendo uma defesa coletiva, não é individual. Quando você faz essa colocação, a gente está aqui falando verdades todos os dias. Aqui não tem moleque de recado. Aqui eu tenho 40 anos de imprensa. Eu acho que se eu não falasse a verdade, e se eu fosse um mentiroso, eu não teria ficado 40 dias. E eu tenho 40 anos ininterruptos, segurando microfones de muita importância aqui, e me sinto muito prestigiado na empresa que eu trabalho e muito respeitado pelos nossos ouvintes e telespectadores. Então acho que você deve medir melhor as suas palavras. Se você está frustrado com uma situação que está te causando, desportivamente falando, sofrimento, vá pelos caminhos corretos e não saia disparando em profissionais corretos, em profissionais sérios, em chefes de família. Porque quando você generaliza,
excetuando um, na sua opinião, e eu não discuto essa opinião com você, mas você está sendo injusto e, acima de tudo, irresponsável, tá? E não atribua funções para nós que não são nossas. Agora, ouça todas as considerações que a gente fez, eu e o Gleger ontem, que também é mentiroso, na sua opinião, o Batista também é mentiroso, o João Carlos de Freitas também é mentiroso, o Alberto César também é mentiroso, o Beto Quinalha também é mentiroso. Você chamou todo mundo de mentiroso. Todo mundo. Então veja o risco que você está correndo, de repente, de ter um dissabor aí. Os membros da imprensa de Campinas, né, não merecem isso. Principalmente quando há a irresponsabilidade, repito, de generalizar. Agora, eu pontuei tudo aquilo que estava acontecendo dentro do jogo. E concluo para dizer o seguinte: não contem comigo, os mais pessimistas, os corneteiros de plantão e os profetas do Apocalipse, para dizer que é terra arrasada porque o Guarani perdeu o jogo da melhor equipe da Série C, disparadamente, que é o Maringá, por N motivos e pela bola que ele jogou ontem. E poderia ter feito 4-1 no Guarani no primeiro tempo. No primeiro tempo, era só caprichar um pouquinho mais, a trave que ajudou, não é? E o goleiro Bugrino, uma defesa ou duas importantíssimas, mas o Maringá sapateou no Guarani no primeiro tempo, apesar do Guarani ter saído na frente. Veio o intervalo, algumas correções com 2 alterações aconteceram, o Baianinho veio por dentro e tal, né? E entrou o Cristiano ali fazendo uma fumaça do lado esquerdo, o Bilu continuou o seu trabalho ali do lado direito, veio o Denis Júnior e o Guarani ganhou consistência, brigou mais, prendeu a bola, incomodou mais a defesa do Maringá, e o Guarani voltou a empatar o jogo. E eu não quero ser esse profeta do Apocalipse, porque eu não vou ser resultadista. Não é função minha analisar resultado. Eu analiso desempenho. E analiso com muito detalhe e tenho a pretensão de ter uma leitura de jogo realmente muito próxima do que é a realidade que está acontecendo dentro das 4 linhas. E quando... Eu não estou fazendo defesa de ninguém, eu estou falando do jogo que eu vi. Agora, se o CA é isso, é aquilo, vá lá como torcedor, seja sócio, seja conselheiro e cobre. Não é função minha ficar jogando no ar aqui coisas que depois, amanhã ou depois, eu não vou ter como provar de forma material, concreta e irrefutável, e depois criar um problema para mim que eu não mereço ter. Então não atribua função que não é nossa para a imprensa. Agora, dizer que está certo, que está errado, nós estamos dizendo aqui todo dia. Contratou certo, contratou errado. Agora não venha me fazer a minha boca de aluguel para fazer acusações que talvez eu não tenha materialmente como provar, porque daí você vai ficar numa boa e não vai emprestar dinheiro para eu pagar o melhor advogado do Brasil para me tirar de uma enrascada. Então vamos devagar com isso daí, né? E ontem, para falar do jogo e terminar, eu quero dizer o seguinte: quando o Guarani tomou o terceiro gol, num vacilo do Lucão ali, em cima da linha lateral do campo, perdeu a bola, esqueceu a bola, enfim, dá um chutão e briga pelo espaço, como disse aí o treinador, que também não concordo com um monte de coisa que ele falou aí, e daqui a pouco a gente pode detalhar para não ficar muito longo, mas naquele momento o Guarani estava muito próximo do terceiro gol, tanto é que o Maringá não queria mais jogar, depois de ter sapateado no Guarani no primeiro tempo. Então o Guarani evoluiu. Agora o torcedor que vai ou perdeu, ele tem o direito, tá tudo certo. Agora não contem comigo para transformar no primeiro jogo do campeonato, contra o melhor time da Série C, transformar tudo em terra arrasada. Não contem comigo, eu não vou fazer isso. Eu não vou ser injusto, nem irresponsável e nem contrariar as minhas convicções daquilo que eu vi. O Maringá mereceu ganhar o jogo, o Guarani falhou muito, mas a história do jogo é essa. 50 minutos do segundo tempo, um gol acidental, que a bola repica e bate na canela do Sarará,
uma tragédia futebolística, um acidente de percurso, e o Guarani perdeu o jogo. 2-2 com o Maringá, ninguém estaria falando isso. Agora a imprensa de Campinas é que paga o pato, ela é mentirosa, ela não denuncia, ela não cobra. Onde é que nós estamos? Onde é que nós vamos parar com isso? Peraí, não descaracterize a verdadeira função da imprensa. Aqui não é jornalismo investigativo e nem sensacionalista. E eu não vou ser boca de aluguel de torcedor irresponsável, que a gente abre aqui a interatividade, que é muito importante, e dá brilho ao nosso programa, mas tem que ter responsabilidade. Senão eu vou sugerir à direção de esportes para que não coloque mais. Só que aí seria injusto, porque 99% daqueles que participam são conscientes, sabem o que está acontecendo e sabem o verdadeiro lugar de cada um. Agora, quando vem uma colocação desse nível, aí está tudo errado. Aí distorceu para valer, e o jogo que eu vi não me leva na direção de transformar tudo em terra arrasada, na primeira rodada. Porque daí também eu estaria jogando contra o próprio Guarani. É um jogo. Calma, já tem que derrubar, dinamitar o queijo, implodir o tobogã, matar o CA politicamente falando. Calma, ninguém presta mais. Guarani perdeu, lutando, estava com 2-2 até 50 do segundo tempo, para o melhor time da Série C, e o campeonato vai mostrar isso. Fora aquilo que o jogo mostrou, o restante é exagero e que mais atrapalha do que ajuda o seu clube de coração. São 18 horas e 36 minutos em Campinas. Você já ouviu falar do Sicredi? O Sicredi é uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e as suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Rádio Bandeirantes. 18h38, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas,
Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famigligiani, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famigligiani, da nossa família para a sua família. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Emerson Canadá Veículos. Comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos. Sempre trabalhando para a sua satisfação, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 18 horas e 41 minutos em Campinas. Pisocol. Alô, você que está começando ou já está no meio de uma obra. Seja ela grande ou pequena, a dica de hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com um preço justo. A sua obra merece o melhor e com Pisocol você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então, não perca tempo. Vai comprar material de construção? Então, peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Bandeirantes. 18h42, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, Batista e amigos da Band. Aqui é o Sami de Campinas, bugrino da pele até o osso. E acho que há 2 semanas eu mandei um áudio aí para vocês, dizendo exatamente o que acontecia, o que iria acontecer, o que se passou ontem no Brinco de Ouro. Um time sem qualquer esquema tático, sem qualquer padrão de jogo, um técnico que vive em Nárnia, falando um futebolês que os jogadores do elenco não são capazes de entender, e 40 dias jogados fora na pré-temporada. E o Tigrão, com o qual eu sou um admirador do trabalho, falando que a expectativa era muito boa, tal, apesar de sinalizar os riscos do Maringá ser vice-campeão paranaense, o time está nas quartas, na terceira fase da Copa do Brasil, enfim, e reconhecendo uma ótima expectativa para a estreia do Guarani. E foi um desastre. E isso é recorrente, aí nós vamos ter que falar da gestão, né? Ano passado, todo mundo se lembra, aconteceu o mesmo no final do Campeonato Paulista. Claudinei Oliveira, 40 dias treinando para a estreia da Série B,
ficou 2 rodadas só e foi demitido. O Maurício Souza vai pelo mesmo caminho, pode anotar aí. Vai cair, a gente vai ficar trocando o técnico até o fim. E meu prognóstico é o pior possível, é Série D ano que vem. Abraço. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa noite, Batista. Boa noite, amigos da Band. Especial aí pro CH, sou fã dele. Batista, queria falar do Guarani. O que estão fazendo com o nosso Guarani? Esse time que já deu tanta glória pra gente, e hoje um time que não tem padrão nenhum de jogo, jogadores totalmente perdidos em campo. Eu acho que se fazer um catado de futebol amador aí da região de Campinas, dá um time melhor que isso aí. Como que contratam mal? Não tem nenhuma qualidade esse time, e a gente sabe que no final o que vai dar? É mais um rebaixamento, ou seja, a gente joga fazendo conta para ver qual é os pontos que não caem. Não, gente, pelo amor de Deus. Batista, dá uma dor aí, CH, ajuda nós, hein? Jair de Jales, abraço a todos. Abraço, muito obrigado. Diz aqui o Gustavo de Hortolândia. Esse Simon já deu também. Só bate, toma cartão e chega atrasado nos lances. Tem que testar outro zagueiro. Gustavo de Hortolândia, abraço para você, muito obrigado, concordo. O Simon falhou no lance em que a Ponte toma o gol. O lance era dele. Mas tinha que estar um volante ali junto. O lance era dele, caramba. E o ano passado, aliás, esse ano no Campeonato Paulista, ele já vinha falhando e o Alberto Valentim está insistindo aí com o Simon. Não dá. Vai ter que mudar o conceito. Ele não tem condições de ser titular. Talvez, né, no banco aí, numa eventualidade, etc. Agora, como titular, não tem condições. Não é pegar no pé do jogador, não é isso. É por uma constatação do produto pronto. Pode ser até que ele treine pra caramba, seja um grande leão do treino. Mas o que nós temos aqui é o produto pronto, que não podemos assistir o treino. E no produto pronto, que é a bola rolando, ele está indo muito mal. Já vinha falhando no Campeonato Paulista e ontem voltou a falhar. Ele estava marcando o cara que marcou o gol. Ele estava marcando de costas. O cara que marcou o gol do Figueirense. Estava marcando de costa. Ele fica olhando a bola. Ele tá preocupado com a bola. E esquece o cara do Figueirense que está nas costas dele. E pula de costas. E ainda perde completamente o tempo da bola. Pulou errado. Quando o atacante está subindo, ele está descendo. Então, tem que treinar um pouco mais, né? Está na hora de deixar ele no banco de reservas. Darley Santos não pôde contribuir, estava aí com um desconforto muscular, mas talvez para sábado, às 5 da tarde, tenha condições de entrar. Se não tiver condições de entrar, tem que arrumar uma outra maneira. O duro é que o chileno lá também é horroroso, né? O Concha. É muito ruim o Concha. E aí tem aí o Matheus Silva. Parece que o Alberto Valentim não gosta muito dele. Não tem dado oportunidades e não escala o jogador. Agora, um jogo complicado, onde o erro é fatal. Futebol é jogo de erros. Vai ter erro durante o jogo. Mas o erro aí foi fatal. Errou o zagueiro e a Ponte tomou o gol de cabeça, depois correu atrás, teve personalidade, conseguiu empatar o jogo, mas poderia ter saído lá do Orlando Scarpelli com os 3 pontos. Saiu com 1 ponto, que não é ruim, mas claro, evidente que seria muito melhor se tivesse trazido os 3 pontos. Ouvinte participando e mandando para cá mensagens. Batista, boa tarde. Gostaria de saber o que o técnico do Guarani ficou fazendo nesta pré-temporada, pois ontem no jogo não apresentou nada. Foi um horror aquilo, José Carlos.
Abraço para você, José Carlos. Muito obrigado pela sua participação. Diz aqui o ouvinte Batista, pelo amor de Deus, o que é isso que esse treinador falou? Para mim ficou claro que ele assumiu que não teve competência para armar o time contra o Maringá. Olha que não foi o Barcelona, foi só o Maringá. Sai fora, Maurício. Abraço, Adilson Souza. Abraço para você, Adilson Souza. Muito obrigado pela sua participação. Boa noite, Batista. Na minha opinião, o técnico Maurício Souza deveria ser demitido hoje e contratar um treinador perito em Série C. Abraço, Alexandre Bugrino do Cambuí. Abraço para você, Alexandre. O Maurício Souza não foi demitido, né? Quem foi demitido hoje foi o técnico Pedro Caixinha. Pedro Caixinha, que era técnico do Red Bull Bragantino, foi demitido. Aí ficou um tempo inativo, foi para o Santos. E hoje foi demitido também no time do Santos. Batista. Pode ser até que seja aí o técnico Tite, que foi consultado. O Dorival Júnior também, mas os dois parece que não querem trabalhar exatamente nesse período, né? Estão dando uma folga. E o Tite quer ir para a Europa, quer trabalhar no futebol europeu. E o Dorival Júnior continua recebendo da CBF até o final da Copa do Mundo. Então, por que ele vai arrumar para a cabeça dirigir o time do Santos, né? 1.200. Até o final da Copa do Mundo do ano que vem. Então isso é para agosto do ano que vem, né? Tem mais 1 ano e 3 meses aí de abril, maio, junho, julho, agosto. 1 ano e 4 meses de salário e lá não atrasa, né? Tem mais essa. E ele mora num lugar feio, o Dorival Júnior, lá no Jurerê Internacional e em Florianópolis. Para quem não conhece, vale a pena essa praia aí. Ele mora num condomínio lá de casas, condomínio horizontal, né? Ele vai vir ser chamado de burro e ficar em concentração com 1.200.000 certinho na conta dele. Tá bom que ele vem. Bom, é que o futebol é apaixonante, às vezes o cara não consigo ficar fora, né? Agora, Batista, em 30 segundos, como foi mal na coletiva com o time também, porque perdeu o jogo, o conceito dele ontem dado por nós aqui foi ruim, mas como foi mal na coletiva o Maurício tentando justificar e defender, né, a tese dele, do Anderson Leite, que ele tem mais qualidade, que ele vai chegar à frente, mas ele já tentou tantas vezes, não é a dele, e provavelmente contra o Brusque lá em Florianópolis ele vai repetir essa formação. E aí ele vem dizer que não tem bola de zagueiro para zagueiro. A equipe do Maringá é lá na frente e briga pelo espaço, né? O outro fala que briga pela segunda bola. Também nunca vi isso, porque só tem uma bola no campo, pô. Só se joga com uma, os caras brigam pela segunda. A nomenclatura do futebolês. Agora, o Guarani no primeiro tempo perdeu a bola 4 vezes. Com essa frescura de ficar tocando a bola no campo de defesa sem ter qualidade para isso. E esse mentiroso aqui falou o seguinte: pô, não tá dando, os caras estão com a marcação muito alta. Eles estão pegando a saída de bola, marcação sob pressão. Não tem qualidade para sair jogando. Não é Luiz Pereira, né? Marinho Chagas, o Franco Baresi, André Cruz, né? Amaral, infelizmente nos deixou, não pode jogar mais, né? Ele tá num outro plano. Ricardo Rocha. Não, com esses caras aí, se não tiver ninguém marcando, toca, tal, espera o time se posicionar. Agora, se tá sob pressão, chuta lá na frente. É o que o Maringá fez. Só que o número 10 do Maringá tocou a bola o tempo inteiro, envolveu, deitou, sapateou, deitou e rolou. E ninguém encostou nele. Então eu senti no Maurício, que eu tenho o maior respeito por ele, justificativas que são teses indefensáveis, né? De continuar defendendo como meio-campista de maior qualidade técnica para chegar à frente ao Anderson Leite. Mas o mundo tá vendo que não é, né?
Então ele foi muito mal. E esse negócio de dizer como que o Maringá joga, a leitura dele foi completamente equivocada. Totalmente. Se estava chutando, é porque o time está treinado para brigar pela segunda bola, ou brigar pelo espaço. E ganhou. E no primeiro tempo podia ter metido 4 no Guarani. Então ele vai rever. Acho que na coletiva ele estava muito na pilha ainda, tanto é que demorou muito para começar. E ele recebeu algumas perguntas. Por que a insistência com o Anderson Leite? Por que é que em 45 dias que o time treinou e não apresentou nada? E ele começou a discordar das perguntas, defendendo uma tese dele que é indefensável. Então ele foi muito mal, mas para mim ainda é um treinador que merece a confiança do torcedor, o apoio do torcedor. É um jovem treinador, não tem experiência na Série C, mas precisa ter time também, só experiência não adianta. E vamos esperar, né? Não vamos jogar tudo na lata do lixo no primeiro jogo. Isso é ruim para o time. Se você realmente é bugrino, proteste, vai o time lá. Mas esse tsunami de crise, de apocalipse, atrapalha mais ainda, porque o time é esse aí mesmo. E eu vi coisas que, se corrigidas, podem levar o Guarani a bons resultados. Tanto é que ontem estava empatando com um time que é superior e próximo de ganhar o jogo de 3-2 e teve um acidente, tomou o terceiro gol, é isso. Mas a coletiva dele, eu fiquei o tempo todo atento, já tinha saído do ar, ainda ouvi ao vivo com o Edu Pinheiro e estava vendo pelo YouTube, mas ela foi uma coisa muito triste. Eu acho que o Maurício tem que corrigir isso, sob pena dele tentar incutir coisas na cabeça do torcedor do Guarani que não existem. Falar que o carvão é branco, falar que a água é seca, que ela não molha, coisas muito óbvias. E tá todo mundo vendo, todo mundo entende de futebol. Agora, transformar em terra arrasada tudo no primeiro jogo, não, Batista, mas a coletiva foi uma tragédia. Tudo que ele falou eu não concordo. São 18h55 em Campinas. E eu disse aqui que o jogo do Guarani contra o Brusque seria em Florianópolis, porque o estádio estava interditado. Realmente, o estádio estava interditado devido a questões estruturais. O estádio foi interditado pelo STJD de Santa Catarina. Mas ele está liberado. Conseguiu o time do Brusque a liberação. A decisão ocorreu após o Clube Atlético Carlos Renault obter uma liminar junto ao Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol de Santa Catarina e suspendendo então a interdição do local. O clube havia ingressado com um mandado de garantia na sexta-feira, dia 28, ainda em março, e conseguiu a decisão favorável que saiu no dia 31. E em nota oficial, Carlos Renault comunicou que a medida judicial garante a utilização do estádio para competições oficiais. Então o jogo do Guarani será no estádio Augusto Bauer. E eu fui atrás dessa informação porque o roupeiro do Brusque estava ouvindo a Rádio Bandeirantes. E ele mandou uma mensagem dizendo que o time está treinando lá, mas não está utilizando muito o gramado, que é gramado sintético, para que o gramado seja preservado para a realização do jogo que será realizado no domingo. Então, vai utilizar somente 2 vezes para treinamento da semana, na quarta e no sábado, que é o treinamento a pronto, né? Porque o jogo está marcado para domingo. E essa não é uma boa notícia, né, Batista? Porque, claro, gramado sintético, né? Se fosse o jogo em Florianópolis, quantos torcedores do Brusque a gente teria lá? 500? No máximo. Então, praticamente campo neutro, sendo na Ressacada ou sendo no Orlando Scarpelli. Agora, voltando,
para o Augusto Bauer, e isso foi noticiado ontem, inclusive quando as emissoras estavam anunciando a transmissão do próximo jogo do Brusque, que seria em Florianópolis. Então, menos mal para o Brusque, mas não é uma boa notícia para o Guarani. Isso aumenta, o Guarani seria em tese beneficiado de jogar praticamente num campo neutro. Agora, no Caldeirão lá, apertadinho, né? Um campo de proporções de arquibancadas ali que o torcedor fica dentro praticamente do gramado, ou seja, Caldeirão, pressão muito forte, não é uma boa notícia, pelo menos teoricamente, para o Guarani, porque é onde o Brusque está acostumado a atuar e é onde o torcedor vai comparecer em maior número, que é na cidade sede da equipe lá da belíssima cidade de Brusque. E atenção, caiu o primeiro treinador na Série C em 2025. Quem foi o treinador demitido? O Clube Náutico Capibaribe vem a público comunicar o desligamento do técnico Marquinhos Santos e do seu auxiliar André Caldas. O Wilson Júnior, auxiliar técnico da casa, comandará os treinos até a contratação de um novo profissional. Desejamos sucesso a ambos na sequência dos seus trabalhos. Esse papo de desejar sucesso, sempre que o cara sai, desejamos sucesso. Mete o pé na bunda do cara e fala, boa sorte, você é o cara, eu te amo. Igual aquela vez que Lula Pereira tomou de 8 na Vila Belmiro e o Beto não deixou ele voltar para Campinas. Aí o Lula foi entrevistado, estava emocionado e disse, eu amo esse presidente, eu amo. Até para demitir ele tem categoria e ele sensibiliza a gente. Mas mandou embora. No Veste nós estávamos lá, Batista, transmitindo esse jogo, você lembra, né? Ainda na volta, acho que parou numa churrascaria boa na época, o negócio era melhor. Pô, mas é brincadeira, né, cara? O Fluminense, na primeira rodada da Série A, demite o Mano Menezes depois da pré-temporada, o cara que treinou o time. Um jogo, mandou embora. Agora vai o Marquinhos Santos. Um jogo! Manda embora, não presta. Aí a gente fica falando mal aqui, o torcedor quer que a gente queime os nossos dirigentes, né? Mas tem artista também para tudo quanto é lado, viu, Batista? O Náutico perdeu pro Itabaiana placar de 2-1. Ontem, né, a expectativa do Náutico é o acesso. Então, quando perdeu pro Itabaiana, provavelmente os dirigentes ficaram enfurecidos. E foi de virada. Tava 1-0 pro Náutico. Aí o Itabaiana de Sergipe virou o jogo. Quando tava ganhando, a torcida do Náutico, o Marquinhos Moura ia na beirada do gramado assim, eles falavam assim, Tele! 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 Aí Itabaiana virou, os mesmos caras iam lá na beirada e falavam assim, burro! Burro! Fora, burro! É o futebol, Batista, por isso que não dá pra ficar chamando a gente de mentiroso ou de herói. Futebol é uma caixa de fazer doido, pô. Você sempre falou isso daí, desde quando você anunciava a saída de busão lá em Orlândia. E Tuverava, um pouquinho pra lá. O Batista, desde quando ele era locutor da rodoviária de Tuverava, que ele já usava essa frase. O futebol é uma caixa de fazer louco. E os caras ficam aí brigando com a gente. Pô, eu não jogo, você não joga, Gregor não joga, CH não joga, Edu Pinheiro faz tempo que não joga, era bom goleiro. Não é com a gente, cara, não adianta. Aí o Tigrão, o único comentarista que troca de roupa com o programa em andamento. Ainda bem que não trocou de roupa no ar, né? Porque aí também ninguém merece. 19h03 em Campinas, um intervalo rápido e depois o sorteio dos presentes de hoje aqui no Esporte em Debate. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente,
Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar os campeonatos nacionais, séries A, B e C. Eu começo destacando o Campeonato Brasileiro, jogos da terceira rodada. Atlético Mineiro e Vitória empataram por 2-2. Fortaleza e Inter 0-0. O Fluminense venceu o Santos e Neymar por 1-0. Fora de casa, o Flamengo bateu o Grêmio 2-0. São Paulo e Cruzeiro empataram por 1-1. Mesmo placar de Bahia e Mirassol. O Palmeiras no derby paulistano venceu o Corinthians 2-0. O Vasco derrotou o Sport por 3-1. O Juventude venceu o Ceará 2-1 e o Red Bull Bragantino derrotou o Botafogo pelo placar de 1-0. Os 4 primeiros, Flamengo, Palmeiras, Juventude e Vasco. Os 4 últimos, Mirassol, Santos, Vitória e Sport. Campeonato Brasileiro da Série B. Resultados da segunda rodada. Botafogo e Atlético Goianiense 1-1. O Atlético perdeu para o CRB 2-1. O Remo venceu o América Mineiro 2-0. O Operário perdeu em casa para o Goiás 2-1. O Novo Horizontino bateu o Volta Redonda por 1-0. Amazonas e Ferroviária empataram por 0-0. O Vila Nova venceu o Paysandu por 1-0. A Chapecoense perdeu para o Goiás por 2-1. Vamos ter, portanto, os jogos desta segunda rodada que foram realizadas, a terceira rodada neste meio de semana. Atlético Paranense, CRB, Curitiba e Goiás, os 4 primeiros com 100% de aproveitamento. Chapecoense, Paysandu, Volta Redonda e Atlético, até agora 2 jogos, 2 derrotas. Começou o Campeonato Brasileiro da Série C, primeira rodada. Ituano e Brusque 0-0. Figueirense e Ponte Preta 1-1. CSA e Anápolis 1-1. O Botafogo da Paraíba venceu Confiança por 3-0. O Caxias venceu Floresta por 1-0. São Bernardo e ABC 1-1. Retrô e Tombense 0-0. Guarani 2, Maringá 3, Itabaiana 2, Náutico 1. Hoje, 8 da noite, o fechamento da rodada com Londrina e Ipiranga. Para fechar, Campeonato Paulista da Série A3, o Sertãozinho ficou com o título da competição ao empatar por 1-1 diante do Monte Azul no último sábado. Como havia vencido na estreia ou no primeiro jogo, o Sertãozinho é o campeão paulista da Série A3. Na Série A4, em Araçatuba, na última sexta-feira, o Araçatuba venceu o União Barbarense por 3-2. Jogos de ida da semifinal. Já em São Paulo, Nacional e Paulista empataram por 1-1. Os jogos decisivos ocorrem no próximo sábado, quando o Paulista recebe o Nacional e o União Barbarense recebe o Araçatuba. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final.
Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 19 horas e 9 minutos em Campinas. Em 1 minuto vou fazer o sorteio dos presentes de hoje. Mas antes quero falar da Aroma das Ervas, que tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos, temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse para saber mais. aromadeservas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Da família Sato. Antônio Sato é o pai e o Glauco Sato o filho. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bem, você que preencheu lá o formulário vai concorrer agora. Você que preencheu o formulário que estava lá no link, no chat, lá no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vai concorrer agora a um par de ingressos do Hop Hari, mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. São 2 presentes para um único ganhador. Então, atenção! 19 horas e 12 minutos. O sorteio é agora! Aê! Guilherme Henrique Amâncio Vicente. Parabéns ao Guilherme Henrique Amâncio Vicente, 19, o código de área, e o número 99390 e os 4 números finais que, claro, eu não vou divulgar. Guilherme Henrique Amâncio Vicente, você tem 3 dias úteis para retirar os seus presentes aqui na portaria, na recepção da nossa emissora, a Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, aqui na saída para Valinhos, das 9 da manhã até a 1 da tarde e das 14h30 até as 17h30. Amanhã, quarta e quinta, os 3 dias,
no mesmo horário para retirar os presentes. Você tem que vir pessoalmente, tá? Não adianta mandar um representante nem que ele traga o seu documento. Não. Você que é o ganhador tem que vir pessoalmente para retirar os presentes. E muito obrigado para todos que participaram. É só um que ganha, mas é uma felicidade imensa de nossa parte tê-los conosco participando do programa. Muito obrigado. Você que não é assinante do canal está perdendo os presentes que todos os dias, né? Quando tem jogo aqui em Campinas, tem ingressos. No jogo da Ponte, no sábado, não teremos ingresso, porque não tem torcedor. A Ponte foi punida e tem que obrigatoriamente jogar com portões fechados. Mas no jogo do Guarani, realizado ontem, nós sorteamos 5 pares de ingressos. Então, entre lá, faça a sua assinatura, é de graça, no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 19h15, vamos aos temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Vamos ao tema 1. Comentaristas ligados para poder colocar a opinião no programa de hoje. Santos sonda Dorival e Tite após demissão de Pedro Caixinha nesta segunda-feira. Diretoria do Peixe procurou os 2 técnicos nos últimos dias, porém, eles não se mostraram interessados em voltar a trabalhar neste momento. O argentino Jorge Sampaoli não empolga a diretoria santista. O argentino, que já foi técnico do Peixe, atualmente mora no Rio de Janeiro e está sem clube e não foi procurado para substituir o Caixinha. Pauta 2. A estratégia para enfrentar o São Paulo foi o motivo de Gabigol ficar fora do jogo e não vestir a camisa do Cruzeiro no Morumbi, permanecendo no banco de reservas. Essa foi a justificativa, pelo menos, do Leonardo Jardim, que é técnico do time, sobre a ausência do camisa 9 no empate em 1-1 pelo Campeonato Brasileiro. Abre aspas. Ele fica mais à vontade num modelo diferente, com 2 atacantes. Ele é segundo atacante de grande qualidade. Hoje essa não foi a estratégia, por isso esse foi o motivo dele ficar fora, mas é um jogador de grande qualidade, fecha aspas, destacou o treinador na coletiva. Pauta 3. Com 2 brasileiros selecionados, a FIFA definiu a lista de árbitros que irão atuar no Mundial de Clubes deste ano. Como árbitros de campo principais, os selecionados foram Wilton Pereira Sampaio, de Goiás, FIFA, e Ramon Abate Abel, FIFA, de Santa Catarina. O Wilton já esteve na Copa do Mundo de 2022, enquanto Abate apitou nos Jogos Olímpicos de Paris. Para a competição também foram chamados 24 árbitros de vídeo, sem nenhum brasileiro na lista. E aí, Tigrão, qual é o tema que você escolheu para hoje? Bom, essa questão do Santos ter demitido o Pedro Caixinha na 3ª rodada da Série A também não entra na minha cabeça, né? Se tinha algum descontentamento, alguma desconfiança com relação ao trabalho do torcedor, por que não demitiu quando o Santos foi eliminado já no Campeonato Paulista? E quem eliminou o Santos foi o Corinthians, semifinal. Por que já não acertaram por ali, dá um tempo aí de 15, 18 dias para contratar um novo treinador e implantar o trabalho? Agora o Santos está na zona de rebaixamento, 3 jogos, o Caixinha não serve mais.
Eu não entendo isso daí, como não entendo o Náutico demitir na primeira rodada, como não entendo o Fluminense demitir na primeira rodada, cada um dentro da sua respectiva divisão. E os nomes que estão aí? Dorival, parece que não está muito afim de ser chamado de burro a curto prazo. Tite quer trabalhar na Europa, porque lá vão chamá-lo de burro e ele não vai entender, ele sofre menos. E o Sampaoli cria muito caso, cria um ambiente bélico em torno dele, pelo seu temperamento, nos treinamentos, na concentração e também durante os jogos. Então, eu não sei se esses três... Bom, o Sampaoli o Santos já descartou. Estaria atrás de Tite e Dorival Júnior. Acho que os dois, nenhum dos dois vai aceitar. E aí, façam as suas apostas. Quem será o próximo burro da Vila Belmiro? Porque o treinador tomou um gol, ele é o burro da vez. A vida não é fácil. Ganham muito bem, tem visibilidade, mas é uma profissão ingrata. Muito difícil. Para o cara que não tem uma cabeça no lugar, ele acaba espirocando. A mente espana. O cérebro e o emocional não aguentam. Vamos aguardar aí os próximos dias, mas eu acho que Tite e Dorival pode até dar certo, mas eu não acredito muito não. 19h20, você CH, qual o tema que você escolheu para o programa de hoje? Olha, Batista, eu quero falar do Gabigol que nem entrou contra o São Paulo. Diz o Léo Jardim, técnico do Cruzeiro, que foi uma estratégia, que a característica do jogo, do tipo de partida, esquema tático do São Paulo, não favorecia o Gabigol. Meu Deus do céu, né? Mais de 2 milhões de reais por mês para sequer entrar numa partida de futebol. É a declaração do Pedrinho na semana passada, parece que aos poucos está se encaixando. E o que ele disse? Nós contratamos, o Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, nós contratamos muito errado. Não sei se pode ser um indício. Depois o Léo Jardim acabou na entrevista coletiva enchendo a bola do Gabigol, mas o fato é que o Cruzeiro não perdeu para o São Paulo, jogou um futebol até interessante e o Gabigol, com todo o salário que ganha, sequer participou da partida. E como diria o profeta, o futuro do Gabigol. Vamos aguardar, Batista. São 19h21 em Campinas, aqui Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Ouvinte participando conosco, mensagem de áudio, ouvinte no ar. Boa noite, Batista, equipe. É o Marcos aqui, completando na terra do Barão. Olha, esse time da Ponte aí, não sei não, viu? Essa defesa, esse Diogo, goleiro aí, não saiu, era pra ter saído naquele lance lá do gol do Figueirense. Aquele outro lá, o Scheiman lá, coisa assim, né? Também não sobe, né? Olha aí, cruzam fácil, Arthur aí também. Não tô gostando, viu, Batista? Bom programa, um abraço, fica com Deus, um abraço novamente, tchau. Tchau, um abraço, mais um. Boa noite, Batista, boa noite, demais membros da mesa aí, Wagner de Nova Odessa. Pessoal do céu, assisti a Ponte Preta no sábado, que rascunho do mapa do inferno é esse time. 45 dias para apresentar o que nos apresentaram aí. Alguns jogadores sem a mínima vontade. Não vou falar de técnica nem de parte tática, que isso vocês conhecem melhor do que eu. Mas dá para olhar ali que Maguinho, Simon, Léo Oliveira, Vitor Andrade, Luiz Felipe, os caras estavam sem vontade nenhuma de jogar. Olha, se o time do Figueirense fosse só um pouquinho bom, só um pouquinho, tinha enfiado uma goleada na Ponte, com aquela vontade dela do primeiro tempo e até metade do segundo tempo, cara. Melhorou um pouquinho com a entrada do Dudu e do Elvis, porque os caras pelo menos sabem o que é bola, né? Olha, tá feio o negócio. Vamos ver se esse técnico enxerga os problemas aí.
Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa noite, Batista. Aqui é o William de Sumaré. Batista, será que todos esses torcedores aí estão falando que o Guarani vai cair, o Guarani está na Série D? Será que são torcedores do Guarani mesmo? Não é possível. O time fez um jogo só. Tá certo que não jogou aquele futebol que todos esperam, futebol, uma vitória. Mas é começo de campeonato, é um campeonato difícil, é um campeonato diferente. Entendeu? Não seria mais fácil os torcedores apoiar e junto com o Guarani, empurrar o Guarani para a Série B, do que ficar falando que o time vai cair, que o time é ruim, o time é isso, o time é aquilo? Será que a gente não consegue fazer uma corrente positiva, Batista? Entendeu? Se a gente não consegue, igual o Tigão fala. Valeu, um abraço, muito obrigado. Vamos ao vivo, direto para o Vitória Hotel em Campinas, porque lá está acontecendo a premiação da seleção dos atletas séries A2 e A3 do Paulistão Sicredi. E o Roger Williams, um dos maiores narradores esportivos do Brasil, já está no local do evento. Alô, Roger, um abraço para você, boa noite. Boa noite, Batista, 19h25, Bandeirantes fala ao vivo aqui do Vitória Hotel, um evento concorrido, hein? Federação Paulista de Futebol, mais uma vez, escolhe Campinas para fazer a premiação das divisões inferiores do Campeonato Paulista. Hoje, a vez da premiação das séries A2 e A3. Então aqui já está repleto de atletas, os que serão homenageados, haverá informação da seleção da A2, a seleção da A3, os melhores atletas, os melhores técnicos, a entrega oficial dos troféus de campeão e vice da A2, o Primavera e o Capivariano, respectivamente, e da A3, o Sertãozinho e o Monte Azul, respectivamente. Estamos aguardando também a chegada do presidente Reinaldo Carneiro Basso. Havia uma expectativa que ele pudesse já ter chegado aqui no Vitória Hotel e a gente poderia bater um papo com ele ao vivo, não foi possível, mas muitos dirigentes, técnicos, atletas e muitas personalidades do esporte de Campinas. A condução do evento vai ser do portal Futebol Interior, do Arthur Eugênio, e muita gente por aqui se houve presente. Mazola Júnior já está por aqui também, ex-atletas do Guarani, da Ponte Preta, e um evento muito grande aqui, a Bandeirantes presente, viu, Batista? Perfeito, tá aí o Roger Williams, direto do Vitória Hotel em Campinas. E agora na lata. Responde na lata. Com as vitórias no fim de semana, Flamengo e Palmeiras já lideram o Brasileirão na terceira rodada. E aí, CH, para você, Verdão e Rubro Negro vão dominar a briga pelo título brasileiro? Com o final de semana de vitórias, Flamengo e Palmeiras lideram o Campeonato Brasileiro. Fortaleza está encostado ali também. Se eu acho que eles são os grandes favoritos, eles podem dominar para brigar pelo título? Sim, com toda certeza, são os melhores elencos do Brasil. E para você, Tigrão, qual é aí a sua reflexão sobre o tema? Com certeza, podemos até ter uma grande surpresa, mas é difícil o título não ficar na mão de um dos dois. Eu sigo com você, Tigrão. O que você achou aí desse negócio? Até já passamos pelo tema, mas o Santos acerta em demitir Pedro Caixinha ou foi cedo demais? Eu acho que foi intempestivo. Ou a demissão deveria ter ocorrido ao final do Campeonato Paulista, ou deixar pelo menos 3 ou 4 rodadas, 5 rodadas, 6 rodadas. Não demitiu no Paulista, jogou 3 vezes, está na zona de rebaixamento, demitiu, jogou todo o trabalho da intertemporada curta na lata do lixo. Errou o Santos. E para você, CH, sua reflexão sobre o tema? O Santos acerta, o Caixinha não deu certo. Pouco tempo de trabalho, é verdade, eu sou contra isso, mas não deu elan. O time não que tenha tanta ou muita capacidade a mais do que tem apresentado. Mas eu acho que agora, né, o Santos deve escolher entre Tite e Dorival, mais pro Dorival, portanto acerta. O que seria elan, hein? Não deu elan. Elan é o quê?
Bom, não dá tempo do CH explicar, eu continuo com você, CH. E no rival, São Paulo, você acha que chegou o fim da linha para Luiz Zubeldia ou não? E no São Paulo, o Zubeldia está com os dias contados, né? Apesar que o ano passado, com um time apenas médio, em termos de categoria, ele levou o São Paulo à Libertadores América. Mas ele não goza de prestígio, pelo menos pela metade da diretoria do São Paulo. Portanto, eu acho que o tempo do Zubeldia está bem no finalzinho, Batista. E para você, Tigrão, qual é a sua reflexão sobre o tema? Zubeldia tá igual a no fio em dia de ventania, 60 km por hora no mínimo. Balança. Eu acho que tá no finalzinho também. E Elan, Batista, é igual a liga. Não deu liga. Não deu Elan. É isso. Valeu, CH. Um abraço pra você e até amanhã, CH. Valeu, Batistão. Um grande abraço a você. Um abraço especial pro ouvinte. E voltaremos amanhã, se Deus quiser. Boa noite. Valeu, Tigrão. Um abraço pra você e até amanhã, Tigrão. Valeu, Batista. Até amanhã, se Deus quiser. O esquema tático que eu mais vi na Série C nesse final de semana e vi vários jogos foi o esquema tático ladrão de carro. Só faz ligação direta. É isso aí, né? E vai ser assim até o fim. Nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram para o ar. Mas eu agradeço de coração todos os que mandaram as mensagens. E na sequência vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. 7h31. Boa noite a você que está na Bandeirantes nesta segunda-feira. O Esporte em Debate está no ar. Vamos juntos até as 9 da noite. Segunda-feira quente, hein? Muitos assuntos importantes, relevantes. É isso aí, então não vamos perder tempo não, porque a produção é do Bruno Puzóvio, com o Michel Lopes e também o Caiame Martins na Central Técnica. O Alexandre Marques está no switcher, o Guilherme Maciel no digital, aqui comigo no estúdio da Bandeirantes, o João Paulo Capelanes, Oba. Leandro Quesada e Alexandre Pretzel. Tá aqui também o Luiz Fabiani, porque nós vamos abrir com Corinthians e Polícia, né? Polícia vai dar muito do noticiário dessa semana do Corinthians, com os depoimentos dos dirigentes corintianos que estão sendo investigados naquele caso lá da Vai de Bet, ainda, né? Hoje teve depoimento, Luiz Fabiani lá esteve e vai trazer aqui informações importantes para a gente poder analisar, debater esse momento do Corinthians fora de campo. Dentro a gente vai falar também, mas fora o Corinthians segue no noticiário policial. Tudo bem, Fabiani? Boa noite.